A cidade de Belém, na década de 1928, era uma cidade que não tinha assim, grandes proporções. Mas ela tinha um passado muito importante, porque no tempo da borracha, houve realmente um incremento muito grande de vendas de borracha e grandes fortunas se criaram. E a maioria das famílias mandava os seus filhos estudar na Europa. E se criou então aqui costumes puramente europeus. E a partir daí a cidade foi crescendo. E foi justamente nessa época do fastígio da borracha que nós tivemos os grandes empreendimentos imobiliários realizados aqui. Teatro da Paz, Palácio do Governo, todas essas obras monumentais da arquitetura paraense foram feitas naquela época graças ao fastígio da borracha. Então, na minha infância, eu e meus colegas que moravam aqui nessa rua, brincávamos aqui como se fosse o nosso playground. E o nosso divertimento era todo aqui. A família da minha mãe é de origem italiana. A família do meu pai é de origem portuguesa. Dos portugueses eu herdei o amor pela literatura. E dos italianos pelas belas artes, pelo desenho, pela arte, pela arquitetura. Então isso somado fez com que a partir daí, na evolução da vida, eu fosse trilhando paralelamente literatura, arte, e toda a minha vida foi desenvolvida em cima desses dois pedestais, da literatura e da arte. Meu pai, todo sábado, frequentava a livraria Martins. E meu pai nos levava, eu e meu irmão, que tínhamos 8, 10 anos de idade. Na livraria Martins, eu já me inscrevi lá para pedia livros e revistas estrangeiras e tudo mais. Aí eu assinei L'Architecture d'Aujourd'hui, que era a melhor revista de arquitetura do mundo, francesa. E aí eu fiz a assinatura. E a partir daí, com 10 anos, todo mês chegava o último número da revista L'Architecture d'Aujourd'hui. Eu tomava conhecimento da arquitetura mundial. Tudo que era lançado em termos de novidade, tudo, a revista era fantástica. Eu agradeço a Deus todos os dias de que eu tive um pai liberal, que não me obrigou a seguir nada, a trilhar nada que não fosse aquilo que eu desejasse na minha vida. Quando eu cheguei na idade de fazer o vestibular, eu fui procurar meu pai e conversei com ele. Disse, meu pai, eu estou na hora de fazer o vestibular, mas eu não quero tomar nenhuma atitude sem antes lhe consultar, para que você possa me orientar qual será realmente, na sua opinião, o destino que eu devo tomar. E ele me disse assim, olha, eu sei que você pensa que eu vou dizer que é fazer a advocacia, mas eu sei que você quer ser arquiteto. Então não vou lhe contrariar o seu desejo natural, a sua disposição natural de fazer arquitetura. Agora, só vou lhe dizer uma coisa aqui, eu quero lhe alertar que em Belém do Pará não existe escola de arquitetura. Aí eu fiquei já pensando como é que ia terminar essa história, né? E aí ele me disse, eu tenho uma solução. Eu disse, qual é? Você vai fazer engenharia civil, que tem o curso de engenharia em Belém, e depois de concluído engenharia, você aguarda, porque não vai demorar muito, vamos criar o curso de arquitetura. Aí você faz arquitetura e vai atender aquilo que você deseja para a sua vida, que é ser arquiteto. E eu digo, fechado, fechado. Então eu fiz a engenharia, fiz o vestibular, passei em primeiro lugar no vestibular. Fiz todo o curso em primeiro lugar. E depois de formado, fui exercer a profissão. Comecei a construir, mas sempre os livros, as revistas, tudo que eu comprava era de arquitetura, não era de engenharia. Então, com isso, eu fui consolidando realmente uma capacidade de conhecimentos de arquitetura muito grande. O vovô, ele é uma pessoa que
Para a gente falar dele, a gente tem que falar de uma palavra, que é a mais importante, que é paixão. Eu acho que o meu avô representa realmente o que é paixão. E se a gente for analisar o meu avô no âmbito familiar e no âmbito profissional, eu acho que as personalidades são muito semelhantes, porque nesses dois segmentos tem a paixão pela família, ele tem a paixão pelo trabalho. Então a personalidade dele realmente ela é única, ela não destoa de um ambiente para o outro. Durante a minha infância ele foi um avô extremamente presente, não só para mim, mas como para minha irmã. E eu lembro de acompanhar no estúdio de arte que ele tem aqui no segundo andar, que ele montou, que é uma das inúmeras vertentes dele como artista, né, que é o pintor, que é uma das que eu mais gosto, porque os quadros dele são realmente muito fantásticos, muito bonitos. E outra questão é a didática dele, que é algo que eu nunca vi na minha vida, eu acho que eu nunca vou ver, porque ele é um professor nato. Eu acho que ele já nasceu sabendo explicar, e é algo que ele faz com muita facilidade, que ele ama também, né? Fui professor por 34 anos, professor na universidade, 34 anos. E uma das coisas que eu dizia sempre na aula inaugural era isso: olha, vocês têm que procurar saber o motivo que vai lhe levar a fazer uma determinada ação. Porque tudo na vida é um fenômeno. E todo fenômeno tem uma causa e um efeito. Se você conhecer a causa do fenômeno, você chega automaticamente, diretamente ao efeito. E aí você tem o conhecimento no seu cérebro. Agora, se você vai ficar lendo a apostila e decorando coisas, você nunca vai saber por que aquilo existe, por que se faz assim. O arquiteto Alcir Meira tem uma importância muito significativa para a arquitetura aqui na nossa região, em função de boa parte dessa produção ter acontecido num período em que havia uma grande manifestação de uma corrente modernista na nossa cidade, pelas dimensões dessas obras e da importância também da função dessas obras, como por exemplo a Universidade Federal do Pará, o campus básico principalmente. A universidade seria o início de tudo para que a gente tivesse realmente a cultura de volta para o estado do Pará. E lutamos muito, e sempre em cima disso, sempre em cima disso. Conclusão, nós demos a eleição e fui eleito presidente da União Acadêmica Paraense. Em 2 anos, eu ia todos os meses ao Rio de Janeiro, onde estava o Congresso, acompanhando a tramitação do projeto de criação da universidade. E isso aí deu um resultado tão grande que quando eu encerrei o meu período de presidente, em 56, foi criada a universidade. Até porque depois eu fui chamado para compor o corpo da universidade, né? Já para dirigir o departamento de planejamento e obras. E aí, a partir daí, começar o plano de construção do campus. Depois, a inauguração do campus. Aquela área do campus, aquela área inicial do campus, onde tem o pórtico, quando nós adquirimos, a gente ia para lá, as primeiras visitas, com uma bota acima do joelho, aquelas botas de borracha grandes, e caminhando, e pleque, 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 cobra, cobra, totalmente selvagem. E dali surgiu aquilo que está lá, com 30 e tantos mil estudantes dentro do campus. Então, você pergunta o que eu sinto, até hoje, quando eu chego lá, eu me emociono. A arquitetura ela tem muito dessa preocupação em se adaptar à região em que ela é inserida. Isso a gente percebe de uma forma bem clara na obra dele, pela questão até da adaptação à orientação solar, e não só isso, que é interessante também, é pelo próprio contexto, né? Pelo próprio entorno.
Então a gente percebe, por exemplo, no campus da UFPA, o aproveitamento daquela vista, né, na orla do rio e da forma como os edifícios foram implantados no campus, né? Então ali a gente vê não só a própria questão arquitetônica, mas também uma preocupação urbanística, porque é uma cidade universitária e a própria disposição dos edifícios, a integração entre eles, tanto de sala de aula quanto blocos administrativos, a gente percebe que há, sim, né, essa preocupação em adaptar a esses condicionantes que a gente chama assim, climáticos e físico-ambientais. Então foi realmente uma vitória muito grande. O diretor que veio, o arquiteto diretor que veio dos Estados Unidos, na despedida dele, eu fui ao aeroporto despedir, e ele me disse assim, eu queria lhe fazer um convite. Nós gostaríamos lá na Rice University que você fosse lá conosco para dar um curso para os meus alunos sobre arquitetura tropical. Eu fiquei 3 meses lá ensinando. Quando eu acabei o curso, o diretor de arquitetura me chamou no gabinete dele, William Codell. O William Codell era o maior arquiteto da Califórnia, porque eu queria fazer uma proposta. Eu digo, o que é? Nós queríamos que você ficasse aqui lecionando com a gente. Agora, o que é que você diz? Eu digo, olha, eu não digo nada, eu vou consultar minha mulher, porque minha mulher estava lá comigo, que está no hotel, e vou conversar com ela, só posso lhe dar essa resposta 24 horas depois. Até hoje, às vezes, eu penso, vem cá, se eu tivesse aceito aquele convite, como é que eu estaria? Não sei. Não sei, mas não me arrependo. Não me arrependo porque o que eu fiz aqui na minha terra já me deixa uma tranquilidade de que eu tomei a decisão correta, a decisão certa. A gente começou, o primeiro contato era dentro da própria faculdade, né? O Alcir, na época, já era engenheiro e ele fazia um curso especial de arquitetura dentro do curso de arquitetura. O curso, como ele era engenheiro e outros engenheiros também, eles faziam um curso que durava 3 anos. E nós, estudantes, terminando o colegial na época, né, fazíamos um curso de arquitetura de 5 anos. Então nós conhecemos o Alcir dentro do próprio curso de arquitetura. E começou a haver uma repercussão do trabalho que eu estava fazendo como engenheiro. E aí então começou a haver recomendações. Ah, você tem uma reforma para fazer, você tem uma casa para fazer, olha, vai com o Alcir Meira que ele sabe fazer. Que Belém não tinha nenhum resquício, nenhum projeto assim moderno, não tinha. Então eu comecei a pegar aquela experiência que eu adquiri na viagem, vendo as coisas, e introduzir. O primeiro foi o edifício Irene, em 58, em Belém do Pará. Você fazia um prédio que era recuado no terreno, que tinha um amplo gramado e jardins em volta, que tinha um acesso de pedestres que ia até a entrada do prédio e que nesse acesso tinha uma caixa postal para cada apartamento. Aí comecei a colocar coisas que não se faziam em Belém. Logo depois eu fiz o Feliz, então foi uma revolução em Belém. Primeiro prédio com pilotis, primeiros prédios com fachadas de vidro, entendeu? Que nunca tinha sido feito antes. Então eu comecei a ser um pioneiro na minha profissão. O Alcir foi meu professor dentro do escritório de arquitetura, o que eu considero tão importante ou até mais na própria sala de aula, porque no escritório de arquitetura é que você vivencia o dia a dia da arquitetura. No fim da década de 60, o Alcir foi contratado para fazer o projeto do estádio Mangueirão, né? O nosso estádio estadual. E o Alcir precisava montar uma equipe. E ele montou a equipe com estudantes de arquitetura, que éramos nós. Então, foi aí que nós iniciamos o nosso trabalho com o Alcir. E nós conversamos. Então, a primeira pergunta do Alacide é: quantos estádios você já projetou? Eu disse: nenhum. Estádio eu nunca fiz. Fiz estádios pequenos, mas estádios grandes nunca fiz. E como é que você me garante que vai fazer um projeto para o estádio do Pará?
que seja realmente um bom projeto. Eu digo, o senhor pega o meu currículo e veja o que eu já projetei até hoje. Eu posso lhe garantir o seguinte, eu estou lhe dizendo, afirmando, que eu faço o projeto para o senhor o melhor que tiver. E havia um grande clamor por um estádio que comportasse os grandes eventos de Remy Paysandu, especialmente os repás, e a cobrança era pelo estádio estadual. Então, a partir do momento em que foi apresentado o projeto do estádio, ali já se festejava a conquista de um espaço novo que, com o tempo, vem se modernizando aí. Talvez a obra mais marcante que tenha tido seja o Estádio Mangueirão aqui, né? Que é a obra que é mais conhecida da população, é a mais comentada e é um projeto que foi bem revolucionário para a época. Se a gente vê, o projeto foi feito na década de 60. Então, se a gente vê da década de 60 para cá e vê as guias do estádio hoje, é uma guia extremamente moderna, extremamente atual, é uma guia que venceu o tempo inteiro e continua atual até hoje. A arquitetura, para mim, eu acho que é uma questão de genética, porque quando a gente nasce, já traz nas veias, no sangue, daquilo que a gente vai realmente se dedicar. Eu construí minha vida em cima da arquitetura e da literatura, em ambas. Então, tudo que eu pude fazer na minha vida foi sempre dentro dessa trilha de arquitetura e literatura. A arquitetura significa tudo. Eu acho que o papai, mesmo com 88 anos de idade, eu sinto aquela sensação, aquele sentimento de estar sempre querendo aprender, sempre se desafiando, entendeu? Em cada projeto, até na vida mesmo, né? Então aquela paixão juvenil, sabe quando a gente começa a ter aquelas paixões pelo trabalho e tudo. Então eu sinto isso. Aos 88 anos ele está sempre se desafiando e buscando coisas novas.